Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que bem. Seja bem-vindo de novo aqui ao canal Dinheiro. Meu nome é André Godoy. Não sei se você está acompanhando o que está acontecendo lá nos Estados Unidos com relação ao Federal Reserve. Eles vão ter uma reunião agora no próximo dia 14 de junho. Tá? E, como você sabe, eles estão lutando lá para segurar a inflação. A inflação americana hoje está na faixa aí dos 5, 6, 7%. E a meta de inflação é 2%. Ou seja, está bem longe, né? Está bem longe. E o Federal Reserve vazou ontem uma notícia que alguns estão vendo isso como algo preocupante. Eu confesso a vocês que eu não tenho opinião formada ainda. Vazou uma história de que isso a partir do próprio pessoal do Federal Reserve, do Conselho, que eles estão decididos a pular essa reunião do dia 14 de junho. Não pular no sentido de não realizá-la, mas pular no sentido de não tomar atitude nenhuma no dia 14. Simplesmente manter tudo como está, manter os juros como estão e empurrar com a barriga, né? Segundo essas fontes do Federal Reserve que vazaram essa história, o problema é o seguinte: eles estão muito inseguros quanto ao que eles têm que fazer. Eles estão com medo. Porque, por um lado, a inflação deles está bem longe da meta. Por outro lado, então assim, se você olhar por esse ângulo, seria necessário, sim, aumentar mais ainda os juros. Só que, por outro lado, eles estão com muito medo, principalmente do setor bancário. As coisas no setor bancário americano não melhoraram. Se você pensa que aquela época de quebradeiras e turbulências já passou, lamento dizer, aquela época não passou. Nós ainda estamos naquela situação. O Banco Central americano está com muito medo do que possa acontecer se houver mais elevações. E o Banco Central não sabe o que fazer. O Federal Reserve realmente não. A imagem que ele está passando ao mercado é que eles estão perdidos. Eles não sabem que providência tomar. Como eu disse, as alegações deles são assim: a gente quer esperar mais um pouco, esperar essa reunião, essa próxima reunião, não fazer nada agora e esperar para ver se chegam novos dados, se chegam informações mais ricas, né, de detalhes, que deem alguma dica para onde o Federal Reserve deveria ir. É uma estratégia de ganhar tempo, talvez, né? Como eu disse, eu não tenho opinião formada ainda. Eu estava lendo os vários artigos a respeito disso. Eu acho difícil criticar porque a gente não está lá dentro. É muito complicado, a gente não sabe exatamente como é que estão as coisas. Então, por mais que a gente não simpatize com o Fed, e por mais que seja verdade que o Fed ajudou a fazer toda essa bagunça, mas nós não estamos no sapato deles, a gente não sabe exatamente qual é o desafio, né? Qual é o problema real e qual é a magnitude real do perigo, né? Talvez nem eles mesmos saibam, né? Embora eles tenham mais informações do que nós, mas eu acho que eles não sabem, porque o mercado é uma coisa muito grande, né? Muito complexo. É bem difícil você ter um relatório com dados que sejam fidedignos realmente ao que está acontecendo no mercado. Você vai ter sempre um recorte, né? Um pedaço. Você avaliou lá meia dúzia de bancos, então é dali que vai sair a sua opinião. Mas e o resto, né? Lá nos Estados Unidos hoje em dia acho que eles têm algo em torno de 15 mil bancos. É muita coisa, né? De qualquer forma, tem um detalhe curioso nessa história, que é o seguinte: vocês percebam como o governo ele cria as coisas e ele mesmo se enrola nelas, né? Por exemplo, o Banco Central foi criado na história da humanidade
com o propósito de proteger o poder de compra da moeda, né? Então vejam como são as coisas, como isso é uma coisa muito louca, né? Moeda é assunto de Estado, né? Desde a gente poderia dizer que desde, sei lá, 200 anos, mais ou menos, moeda é assunto de Estado. É claro que existia moeda estatal em Roma, na Suméria, eu sei disso, mas nunca houve na história da humanidade uma concentração tão grande de poder em termos de política monetária como a que nós temos hoje em dia. Antigamente, em Roma, por exemplo, essa capacidade de cuidar da moeda ela era muito menor, né? Era tudo muito mais lento, enfim, não existiam os mecanismos que os governos têm hoje em dia. Então, nos níveis de força que existe hoje em dia, nós nunca tivemos nada na história da humanidade em termos de política monetária. E é curioso porque, bom, moeda é assunto de Estado, ok. E aí, de repente, você vê surgir uma organização estatal, chamada Banco Central, com o propósito de defender o poder de compra da moeda. Só que, se a moeda está integralmente nas mãos do Estado, se só ele tem o poder de fazer com que ela se desvalorize ou valorize, qualquer coisa que acontecer com a moeda foi ocasionada pelo Estado, porque nem eu, nem você, nem ninguém da sociedade tem o poder de fazer alguma coisa contra ou a favor da própria moeda. Se algo de ruim está acontecendo com a moeda, então o único culpado só pode ser o próprio governo, porque só ele lida com ela, só ele tem força para destruí-la, por exemplo, né? E ao mesmo tempo, o órgão encarregado de proteger o poder de compra é um órgão estatal. Quer dizer, de um lado você tem o Estado gerando inflação, destruindo a moeda, e aí ele mesmo, o próprio Estado, cria um órgão chamado Banco Central, que tem supostamente a finalidade de proteger o poder de compra da moeda. Quer dizer, é uma coisa que, se não é uma coisa estranha, pelo menos é uma coisa meio esquizofrênica, né? Porque é como você pegar um assassino lá dos livros da Agatha Christie, por exemplo, né? O cara tá lá, digamos, matando uma das vítimas, e aí no meio do assassinato ele fala assim: escuta, tá doendo, você quer uma aspirina? Você quer um analgésico? Né? É uma coisa meio louca, né? Porque o próprio vilão institui um órgão que tem por finalidade proteger a vítima, que é a moeda. Então isso levanta muitas questões, né? Levanta questões principalmente relativas assim, até que ponto esse órgão é sério? Porque ele foi instituído não por uma fonte isenta, ele foi instituído pelo próprio assassino, pelo próprio vilão, né? Pelo culpado do crime, que é o governo. Então tá tudo em casa, né? Você tem lá o governo de um lado imprimindo dinheiro e do outro lado existe um órgão chamado Banco Central que teoricamente está lá para proteger o poder de compra da moeda. Quer dizer, é uma coisa muito louca, né? Se você parar para pensar, se não é uma coisa de má fé, se não é uma coisa intencionalmente de má fé, é no mínimo esquizofrênico, né? Porque você bate e você mesmo assopra. Muito louco. E para piorar, nos últimos anos, ainda jogaram mais uma incumbência no colo dos bancos centrais, que é cuidar do desenvolvimento econômico. Quer dizer, isso é totalmente fora do escopo de um banco central. Em qualquer lugar do mundo, na história dos bancos centrais, o Banco Central existe e foi fundado para cuidar, proteger o poder de compra. Ele é o guardião da moeda, como dizem, né? Guardião do poder de compra da moeda. Aí de repente colocam mais uma incumbência no colo do Banco Central, que é cuidar do crescimento econômico, criar condições para que ele aconteça. Então, hoje você tem uma situação, sabe aquela história que muito abraça, pouco aperta? Tem um ditado que fala isso, né? Quando você se mete a fazer muita coisa, você vai acabar fazendo tudo mal feito.
E os bancos centrais hoje estão nessa situação. Isso no Brasil, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, por exemplo, você vê o Lula criticando o Banco Central porque as taxas de juros estão altas e isso impede o crescimento econômico. Ora bolas, crescimento econômico não é assunto do Banco Central. O Banco Central cuida da parte daquilo que ele foi instituído para fazer, que é proteger o poder de compra da moeda. Crescimento econômico não é assunto de Banco Central. Criar condições para haver crescimento econômico, isso não é tarefa do Banco Central. Não é para isso que eles foram criados. E de repente começam a jogar essa responsabilidade no colo dos bancos centrais, que chegam a um ponto de não saber mais o que fazer, como é o que está acontecendo no Fed. Por quê? Porque, por um lado, é claro que ele precisa aumentar os juros. Eles estão com uma inflação que é, sei lá, 3 vezes o teto. É óbvio que tem que aumentar, não tem nem o que pensar. Só que, por outro lado, chegam para eles e falam, olha, toma cuidado, porque se você aumentar os juros, você vai comprometer o crescimento econômico do país. Então, assim, chega num ponto que o cara faz o que eles estão fazendo. Eles com certeza, de propósito, deixaram isso vazar na imprensa. Essa história de que na reunião agora de junho, eles vão pular, né? To skip. Né? Vamos pular, não vamos fazer nada. Nós não vamos cortar, mas nós vamos também diminuir os juros. Nós simplesmente não queremos nos manifestar na reunião do dia 14. Porque chega um ponto que o cara fala, bom, o que eu faço, né? Vocês lembram que esses dias aqui eu estava conversando a respeito se não me engano foi no vídeo do euro, né? Que eu comentei isso com vocês. Eu falei assim, olha, chega um ponto em que o presidente do Banco Central vai falar, olha, ele vai ligar para os políticos e vai falar assim, olha, decide o que vocês querem. Porque você vai jogar no meu colo a incumbência de decidir o que tem que ser feito pelo país, né? A independência do Banco Central, eu repito, é uma balela, porque nenhum banqueiro central da face da Terra quer exercer em sua plenitude essa independência. Por quê? Porque ele não foi eleito pelo povo, ele não. Como que ele vai. Se ele for fazer a coisa tecnicamente, ele pode muito bem gerar mais não sei quantos milhões de desempregos da noite para o dia. Ele está fazendo a coisa do ponto de vista certo, tecnicamente, mas ele está destruindo a economia. Ele está protegendo a moeda, mas ele está destruindo a economia. Então, o custo político de uma decisão de um presidente do Banco Central é altíssimo. Por isso que a independência é conversa mole para boi dormir, né? Repito, nenhum banqueiro central do mundo quer ter independência total quando a coisa fica feia de verdade na economia. Ele não quer. Por quê? Porque ele não quer sozinho tomar essas decisões. Ele não quer. Veja, o político vai, faz um monte de loucura, imprime dinheiro, gasta que nem um louco. E aí sobra no colo do Banco Central a decisão de tomar as medidas amargas. Quer dizer, bacana, né? Você deixa o bonitinho do político gastar o quanto ele quer, ficar bonito na foto com o povão, e aí na hora de fazer a faxina, quem é o vilão da história é o Banco Central. Sendo que cuidar do crescimento econômico nem é função do Banco Central, repito, não é função deles. Função clássica de Banco Central é cuidar do poder de compra da moeda. Ponto final. É isso. Então estamos chegando num ponto em que os próprios banqueiros centrais já não... O sujeito fala, olha, eu não quero mais brincar. Sabe, vocês decidem aí o que vocês querem. Eu não vou cortar os juros, eu também não vou aumentar. Liga pro Biden, pergunta o que ele quer que a gente faça, né? Eu lembro de um episódio, aquele dia foi uma coisa sensacional. Na crise cambial aqui no Brasil de 99, foi um dia inesquecível, porque o dólar saiu de R$1 no começo do pregão, lá na BMF, e no fim do pregão ele estava custando R$2. Ele subiu literalmente 100% num pregão. E eu me lembro que naquele dia a coisa ficou tão feia, mas tão feia, tão feia, tão feia,
que o Chico Lopes, que era o então presidente do Banco Central, ele estava na mesa de câmbio lá do Banco Central, ele saiu da sala dele, desceu até a mesa de câmbio e ele viu aquela loucura, né? Imagina hoje o dólar de 5 para 10 reais num pregão aqui no Brasil. Essa foi a proporção do que aconteceu naquele momento. E diz que o Chico Lopes, quando ele chegou e viu tudo aquilo, ele simplesmente saiu da mesa de operações, pegou o elevador, desceu, pegou um táxi, foi até um shoppingzinho mais próximo e foi comer uma casquinha do McDonald's. Tá bom? Por quê? Porque isso entrou pro folclore até do mercado financeiro brasileiro, né? Esse episódio do Chico Lopes tomar uma casquinha no meio do incêndio, né? Ele saiu e foi tomar uma casquinha no McDonald's. Mas por que ele fez isso? Não é tão difícil de entender, não. Assim, estando de fora é fácil zoar, tirar sarro do cara, criticar. Mas naquele momento, o Fernando Henrique simplesmente tirou o corpo dele da briga. Ele não queria tomar decisão nenhuma, ele queria que o Banco Central tomasse alguma decisão. O Chico Lopes falou, não sou eu que tenho que tomar decisão, eu vou comer casquinha no McDonald's, vocês se virem aí. Foi embora e deixou a mesa de operações sem chefe. Tanto é que o Armínio Fraga teve que pegar ele teve que pegar o carro e ir até o Banco Central, sentar na mesa de operações e trabalhar, e ajudar lá o pessoal da mesa. Porque o Chico Lopes simplesmente falou, eu não vou participar disso. Né? Você pode falar, isso é responsabilidade, ele não quis assumir a responsabilidade dele. Não. A responsabilidade dele vai até o ponto de defender a moeda. É isso que o próprio Estado diz que ele tem que fazer. O próprio governo diz isso no Estatuto do Banco Central. Aí de repente o próprio governo vira e fala, mas cuidado, viu? Porque dependendo do que você for fazer, você vai machucar a economia real, vai ter gente falindo, vai ter desemprego. Quer dizer, esse é o momento em que o Banco Central fala, então tô fora. Então você decide aí. É aquilo que eu falei no vídeo do euro. O banqueiro central falou, então vocês decidem, vocês que são políticos, decidam o que vocês querem fazer e me avisa, eu tô aqui, entendeu? Tô lá no shopping, tomando uma casquinha, me liga quando vocês chegarem a uma decisão, o que tem que ser feito, e aí a gente faz. Né? Repara que o que acontece é a história, né? Quanto mais quem muito abraça pouco aperta, quer dizer, quanto mais coisas você vai jogando no colo do Banco Central, que é um órgão que a princípio nem deveria existir, não precisaria existir. Eu ainda vou fazer um vídeo aqui contando essa história da criação dos bancos centrais. O Banco Central não tem razão de ser. Mas, ok, já que tudo no mundo é dominado pelo governo, tá bom, então põe também o Banco Central, cria também essa coisa para cuidar da moeda, que o próprio governo destrói. Né? O governo destrói de um lado e manda o Banco Central limpar do outro. Enfim, né? Vai entender. Mas aí você começa a jogar mais penduricalhos em cima do Banco Central, mais deveres, mais obrigações, mais tarefas, mais missões. Chega uma hora que você paralisa o cara. É a história, sabe aquela história? Você pega um burrinho de carga, aí você põe, sei lá, 50 quilos de carga. O burrinho anda. Aí você fala, o burrinho tá andando, né? Vamos botar mais carga, né? Você pega e põe 100 quilos de carga em cima da carroça lá do burrinho. O burrinho anda aí com dificuldade, mas anda. E você se entusiasma, já que o burrinho está andando, vamos dobrar a aposta, então vamos botar 200 quilos. Você vai já colocando carga em cima do burrinho. Vai chegar uma hora, o que vai acontecer? Óbvio, o burrinho não vai mais conseguir andar, ele não vai mais conseguir puxar a carroça. E é basicamente isso, chegamos a esse ponto. Embora eu, nesse momento, não saiba dizer se essa decisão do Banco Central Americano de pular a reunião do dia 14, né? Pular não no sentido de não realizá-la, pular no sentido de falar, não tenho nada a dizer. Chega dia 14 e fala, mês que vem a gente conversa. O fato dele pular essa reunião, para mim, é um sinal muito claro de que assim, eles não estão sabendo o que fazer. Né? Provavelmente o Biden não quer se responsabilizar pelas consequências do aumento na taxa de juros, e a primeira consequência vai ser uma outra onda de quebra de bancos. Vai acontecer, se aumentar o juro, isso vai acontecer, vai ser feio o negócio, e isso vai chegar até aqui no Brasil. Então o Biden com certeza não quer assumir essa bucha, e o Fed falou, tá bom, então eu também não assumo. Se o senhor que é o presidente
não quer assumir responsabilidade, nós menos ainda. Né? Então fica assim, fica elas por elas. Como lá o Fed é independente, então o Biden não tem como tirar o Jerome Powell, né, que é o atual presidente do Banco do Fed, ele não tem como tirar o Jerome Powell do poder. Mas vai ficar esse cabo de guerra. Né? Nenhum dos dois vai querer fazer nada. E aí vai parar tudo. Né? Quer dizer, aí você não tem mais política monetária porque nenhum dos dois quer fazer nada. Né? Não sei, honestamente, eu não sei como é que eles vão resolver isso, não faço ideia. Mas isso é um sinal muito claro de que eles não estão se entendendo. Né? Então, as perspectivas não são boas nesse sentido. Né? Porque quando você tem os dois caras que estão do mesmo lado da trincheira discordando sobre o que deve ser feito, né? Um quer que o outro faça X e o outro quer que o um faça Y, termina mal. Normalmente essas coisas terminam mal. Né? Quando você está numa guerra, o mínimo que você precisa é de uma certa unidade de pensamento. Né? Precisa que todo mundo pense mais ou menos do mesmo jeito. E está chegando uma situação em que isso já não é mais possível. Está na cara que o governo americano quer usar o Federal Reserve como boi de piranha. Né? Na hora que tudo der errado vai falar a culpa foi deles, eles que aumentaram os juros. E o Federal Reserve acordou para a vida, né? Falou, pô, nós vamos pagar essa conta, né? O custo político vai cair em cima da gente? Nós é que vamos ser odiados pelo país? Né? Como isso vai terminar? Digo para você, não sei. Não sei. Mas isso aponta para mais confusão no mercado, isso aponta para mais terremotos. Com certeza. Porque o fato é que você tem uma inflação que está, sei lá, 3 vezes acima do teto. Alguém vai ter que fazer alguma coisa. Nem que seja virar público e falar, olha, a partir de agora é cada um por si, Deus por todos, e a inflação veio para ficar e acabou. Nem que seja para fazer isso. Mas alguém vai ter que se pronunciar, não vai poder ficar silêncio, né? Não tem reunião, não tem ata, ninguém fala nada, ninguém dá satisfações para o povo. O mercado sem satisfações, ele começa a apostar naquilo que lhe parecer mais viável, e aí pode sair cobras e lagartos, né, dessa história. Enfim, vamos aguardar dia 14 de junho para ver se realmente se confirma essa história de que eles não vão se posicionar, eles vão pular a reunião no dia 14. Acontecendo mesmo isso, é sinal de que lá dentro a coisa está pior do que a gente imagina. Certo? Bem, é isso. Essa era a notícia que eu queria trazer para você hoje aqui, porque isso realmente é uma coisa séria. Bastante séria. Isso me lembra como se fosse uma família, né? Em que o pai acha uma coisa, a mãe acha outra e as crianças no meio, sem jantar, sem tomar banho, sem tomar remédio, e o pai brigando com a mãe. Mais ou menos isso. Enfim. Obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. Críticas, comentários, perguntas, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários e nos vemos em breve, tá bom? Tchau.